Afinal, são 51 milhões de pessoas que usam plano de saúde e desoneram o governo, não dá muita despesa para o governo, e o governo gasta muito por cada um que fica no plano. Se esse negócio acabar, isso não cabe de volta no SUS, o SUS explode, o SUS explode. Então a gente tem que pensar que preservar isso é uma obrigação até do governo. Bom, sabemos como está hoje, mas por que chegou nesse nível, meu Deus? Não é um bom negócio, não é um bom produto, por que chegou nesse nível? Olha, tem vários aspectos aqui. Eu diria que o fundamental aspecto foi gestão. O conforto do equilíbrio contratual, que está previsto nos contratos a suplementar, preteriu a gestão eficaz do combate às fraudes, combate à judicialização com contratos mais claros, deu folga, eu vou recuperar na frente, não faz mal. Então o primeiro problema que eu acho foi gestão. A segunda, nesse mesmo conceito de gestão, foi a precificação. Gente, os planos de saúde fizeram muito pecado. Eu me lembro que tinha planos dando prejuízo eméritos, e aí o cliente não suportava o aumento, e eu fazia uma cotação de preços e encontrava preços menores. Não tinha percepção de risco. Quer dizer, o cara estava perdendo com preço de 100 e alguém oferecia 80 e eu levava a conta, não ia durar. Faziam isso para ranquear. Eu tive executivos de grandes operadoras. Olha, para tirar da concorrência, pode pôr o preço, traz o preço que eu não perco o negócio. Não importava o equilíbrio atuarial, porque queriam ranquear. E por que ranqueavam? Porque havia um processo nervoso de consolidação. E eu vendia a carteira pelo tamanho dela. Então, quanto mais eu vendesse, e quase todas as empresas fechadas, limitadas, que não tinham preocupação com divulgação dos seus dados, então era difícil saber. E muitos compradores incautos, como essa que veio do exterior, algumas do exterior, que comprou a 1000, por exemplo, não tinha essa sapiência de perceber essas imperfeições do modelo que estavam comprando. Então, ranqueavam, faziam população e vendiam. E o prejuízo fica na mão de quem comprar para saber conduzir aquilo e recuperar esses preços. Então, muito foi de gestão, muito gestão mesmo. Antes de começar esse vídeo, deixe seu like aqui embaixo, se inscreva no canal e até compartilhe com seus amigos, que assim vai chegar uma porção de informações importantes para garantir uma vida segura para você. Mas também, o sistema regulatório contribuiu pesadamente com isso. Eu acho um absurdo que as notas técnicas da Agência Nacional de Saúde impõem procedimentos que não estavam no desenho. Olha, quando você faz um plano de saúde, eu tenho um rol que eu tenho que atender. Eu tenho uma população que sofre esse rol. Quando eu pego esse rol e jogo na minha população, eu sei que preço vai custar. Eu sei cada procedimento quanto custa, que eu tenho que atender, quanto que eu pago para cada um, eu sei quanto vai custar. Então eu ponho um preço de 100 por aquele rol que você me deu. Aí se você põe um fato novo, não está no preço, vai me desequilibrar mesmo. Não é erro meu, não é erro da agência, impositivamente colocando procedimentos não precificados. Isso é um absurdo, isso tem que parar. Isso é fazer caridade com o chapéu alheio, é destruir o sistema. E a agência reguladora é para equilibrar o sistema. E ela pecou muito fortemente nesse negócio de desequilíbrio. Se põe um acréscimo de oferta, tem que haver uma compensação de preço. Imagine você encomenda uma festa de casamento e você não tem música. E já pagou para fazer a festa de casamento. Aí no meio do processo, você fala, os seus convidados falam, não vai ter música? Preciso pôr uma música lá. Então me contrata um show. Não está no preço. Vão te cobrar isso de novo, estou certo ou não? Vão te cobrar, senão não vai ter um show. Eu preciso de um show. Então, esse entendimento precisa estar na pirâmide inteira. Em toda a cadeia tem que entender esse processo. Quando eu ofereço mais comida, eu tenho que cobrar um preço que paga essa comida. Mais ou menos é isso. Então, o regulatório prevaricou muito com paternalismo inconsequente. Outro ponto que ainda faz água é a judicialização exagerada. Puxa vida, eu acho que eu me sinto na posição de um juiz. Quando eu entro com a liminar, eu sou o juiz. Eu não estou vendo o paciente, não sou médico, não sei o grau de risco de vida que ele tem por não aprovar aquela liminar. Eu aprovo a liminar. Meu Deus, por procedimentos que não cabem em nenhuma operação, por remédios off-label que nem certificados são pela própria Anvisa que regula os remédios aqui. Ele me obriga a pagar aquilo. Ele sabe que tem que salvar aquela vida e eu não quero estar no papel dele, que ele não tem todo o diagnóstico, todo o processo, mas teria que ter. E saúde é ação sumaríssima, é rito sumário. O cara entra, aprovo na hora ou não aprovo. Então ele aprova sempre por esse medo. E quase sempre, meus amigos, essa reclamação que vem pelo liminar e que se paga a conta por liminar, ela é perdida quando se julga o mérito, porque tem contratos. Então o juiz precisa entender os contratos, respeitar o contrato. E tudo que não tiver no contrato, para quem que deve ir? Para quem que deve ir? Para o governo, porque a saúde é uma obrigação do Estado. É um direito do cidadão. Então se não pode pagar no plano, não cabe, não vai ficar sem socorro.
Ele é um cidadão brasileiro, amparado pela Constituição, então leva essa conta para o Estado, não mais para dentro do plano de saúde, que está distorcendo todo o mercado. Não há como precificar isso. E essas perdas são irrecuperáveis. Quando eu ganho a ação, a operadora ganha essa ação, no mérito, não tem como tirar esse dinheiro de volta. A pessoa não tem recursos para pagar as contas altas que tem. Mais uma coisa, quando a decisão é judicial, é por liminar, não valem mais as tabelas de preços que os planos de saúde têm com os hospitais, cobram o que eles querem e é inquestionável isso, tem que se pagar. Então, gente, judicialização é um pecado mortal desse processo. Há que ser um entendimento melhor disso, quais são os limites que pode trazer para dentro do plano, que não pode trazer do plano, respeito aos contratos pelo judiciário, pelo consumidor e pela operadora. Tem que respeitar o contrato, tem que ser muita clareza nisso. Outro ponto que aí eu digo também, atribuo a falha de gestão, a fraude evoluiu muito. A fraude chega a consumir, alguém diz, eu não tenho estatística na minha mão, mas fala-se de 15% da despesa com a saúde é fraude. Meu Deus, que absurdo é isso. Se eu tenho um negócio meu e alguém está me fraudando, eu vou mexer com isso, eu vou atrás disso. Não foram porque no tempo os planos eram baratos. Eu tinha que ranquear, eu tinha margem, os preços pagavam com folga, a precificação foi confortável. Então eu podia pagar essas contas, não ligava para isso. Se perder, eu recupero no reajuste, tem lá o equilíbrio atuarial. Então teve alguns pecados que fragilizou a gestão. A gestão de procedimentos é ineficaz em muitas das operadoras. Não vou dizer em todas, mas não há capacidade de avaliação desse processo. Você vai numa seguradora ver os níveis de reclamação, são pilhas e pilhas na mão de poucas pessoas para resolver aquilo. A qualidade dessa avaliação é muito tênue. E mais do que isso, como é que você questiona um médico que está gastando, um fornecedor gastando, sei lá, um absurdo, 100 mil moedas, e eu vou ter que glosar esse negócio, e eu ganho de salário 6 mil moedas, fica uma placa vulnerável, sabe? Facilmente desencaminhada. Então, o processo tem que ser melhorado. Essas vistorias têm que ser permanentes e técnicas. Esses caras que avaliam isso têm que ser muito bem remunerados, até, inclusive, por variáveis. Quanto eles conseguem cortar das fraudes que eles conseguem inibir. Tem que mudar o modelo remuneratório e tratamento de gestão desses médicos que comandam, que podem perceber as fraudes dentro da operadora. E o governo, meu Deus do céu? O governo não tem a mínima noção da importância da saúde suplementar para ele. Afinal, são 51 milhões de pessoas que usam plano de saúde e desoneram o governo, não dá muita despesa para o governo. E o governo gasta muito por cada um que fica no plano. Se esse negócio acabar, isso não cabe de volta no SUS. O SUS pode. O SUS pode. Então a gente tem que pensar que preservar isso é uma obrigação até do governo. Ele tem que incentivar, estimular as empresas que pagam essa conta a fazerem mais plano. E também culpa o usuário. Umas vezes por ingenuidade, quando ele dá a senha dele para o próprio prestador de serviço fazer o processo, aí que abre a fraude. Ele pega a sua senha e põe o que ele quiser naquele relatório, você já assinou aquele processo. Então você, por ser incauto, as empresas que pagam esse plano têm que educar os seus funcionários para saber fazer um uso correto. O usuário tem compromisso com isso, ele facilita. A porta de entrada da fraude é o próprio usuário. E sem falar dos usos inadequados para conseguir atestado, um monte de coisas assim. Então o usuário tem que repensar o seu jeito de gestão, implantação e concessão desse valioso benefício para a sua classe trabalhadora. Uma mamografia de uma senhora que foi diagnosticada com uma possibilidade de câncer pode demorar até mais de um ano. O caroço de feijão virou um limão ou uma laranja, e uma punção simples virou uma mastectomia radical, um sofrimento incrível, uma perda da autoestima. Olha quanta coisa ruim traz pela dificuldade do diagnóstico. Agora, quando o diagnóstico você cai no SUS, não tem solução melhor, meus amigos. Lá está o estado da arte, a resolutividade. Então, há que se pensar um pouco isso